Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é Diogo, trabalho aqui na JD Informática, né? E aqui a gente vai trabalhar com uma fórmula que é o soma C. Ela é um pouco parecida com o ponto C, que eu expliquei numa outra aula. Ela só vai mudar uma coisinha, que ela vai ter também o intervalo e o critério, e como é uma fórmula para somar, ela vai ter também um intervalo de soma na fórmula. Mas ela é bem parecida com o ponto C. Se você entendeu a fórmula do ponto C, você vai saber fazer essa também tranquilamente, né? Aqui a gente vai trabalhar a fórmula. Aqui eu tenho um total pagante, falta pagar. Eu tenho aqui a coluna de nome, mensalidade, situação e o F, né? Eu quero saber aqui o total geral. Se for o total geral, é uma fórmula bem simples, que é a fórmula da soma. Eu coloco igual a palavra soma, abre o parêntese. Abre o parêntese, é só selecionar todo o intervalo de valor. Fecha o parêntese e dou Enter. Ele vai dar o total geral da fórmula. Ele dá o total geral da fórmula para você. Só que você não quer saber o total, né? Você quer saber quanto você recebeu, porque nem todo mundo pagou a mensalidade. Para saber só quem pagou a mensalidade, a fórmula que a gente vai usar é o soma C, que fica mais fácil do que você ficar separando e depois somar tudo, né? Aí a gente vai colocar igual soma C, tudo junto, abre parêntese. Eu coloquei soma C, abre o parêntese. Ele vai pedir aqui o intervalo, critério e intervalo de soma. Intervalo é a coluna que eu quero que ele pesquise, que é a situação. Quero saber quem pagou. Então, seleciono toda a coluna de situação. Vou colocar ponto e vírgula, que é para separar. Aqui embaixo agora ele está pedindo o critério. O critério é o que eu quero que ele pesquise da coluna situação para depois ele fazer a soma. Da coluna situação, eu quero saber quem pagou. Então, eu abro aspas, coloco o PG, fecho aspas. Já coloquei aqui o critério da coluna situação, ponto e vírgula. Agora ele vai pedir o intervalo da soma. Qual? Aí eu vou selecionar toda a coluna de soma agora, de mensalidade, toda a coluna de valor. Fecho parêntese. A fórmula vai ficar desse jeito, bem simplesinha também, né? Parecida com o ponto C, só que o nome é soma C e ele vai ter um critério a mais. Eu dou Enter, ele dá o resultado, 195, né? Foi a quantidade de gente que pagou. Aqui, o valor total dos pagantes. Eu quero saber agora dos que faltam pagar. O que falta pagar aqui, na coluna situação, está representada por uma célula vazia, né? Aí aqui a gente vai fazer igual soma C, abre parêntese. O intervalo é toda a coluna situação, ponto e vírgula. O critério é o espaço vazio. O que representa espaço vazio na fórmula é abrir e fechar aspas, somente isso. Como a gente fez no ponto C. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Seleciono todos os valores. Fecho o parêntese e dou Enter. Ele já mostrou aqui quanto falta receber dos alunos que ainda não pagaram a mensalidade, né? Falta receber 125. Né? Agora eu também quero saber a fórmula soma C. Ele tem um soma C e tem o soma 6, né? Aqui o soma C ele trabalha somente com uma coluna de critério. O soma 6 eu posso trabalhar com várias colunas de critério, depende da tabela. Aqui eu quero saber quem pagou do estado de Alagoas. Aí vou trabalhar com a coluna situação e vou trabalhar com a coluna dos estados, né? Aí duas colunas de pesquisa, mais o intervalo de soma. Mas a fórmula também é fácil, não vai ser complicado. Ela só vai mudar uma coisinha, porque o intervalo da soma eu vou colocar primeiro, depois eu coloco os intervalos e critério, né? Vai ficar assim, igual soma 6, eu tenho um Szinho no final, abre parêntese. Aí se você olhar aqui embaixo na dica da fórmula, ele pede primeiro o intervalo da soma.
coisa que era a última coisa que ele pedia na fórmula simples. Aí eu seleciono todo o intervalo de soma primeiro, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o intervalo e o critério. O primeiro intervalo e critério que eu quero é a situação. Seleciono do primeiro PG ao último, ponto e vírgula, abro aspas, aí vou colocar o que eu quero, que é o pagante, PG. Fecho aspas. Como eu também quero saber de que estado é que ele pagou, ponto e vírgula, agora eu vou fazer a minha segunda intervalo e critério. Seleciono todos os estados, ponto e vírgula, abro aspas e vou colocar qual estado eu quero, que é o AL, por exemplo, Então, fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui, eu já sei que do estado de Alagoas eu só recebi 90. E assim poderia fazer qualquer outro estado. Aí depende da tabela que você está trabalhando. Mas é uma fórmula bem simplesinha. Vamos fazer de novo. Quero saber agora do estado de São Paulo. Quem pagou? Mesmo processo. Igual. Soma 6. Abre parêntese. Primeiro intervalo da soma. Seleciono todo ele. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar todos os critérios que eu quero. Posso colocar quantos eu quiser, contanto que todos eles se confirmem para poder mostrar o resultado. Se você selecionar uma coluna errada, aí ele vai dar erro, porque aí você vai ter que procurar onde é que está o erro para corrigir. Quero saber quem pagou do estado de São Paulo. Primeira coisa, a situação, ponto e vírgula, abro aspas, PG, fecho aspas, ponto e vírgula de novo. Não pode esquecer também de colocar sempre ponto e vírgula. É ele quem separa as informações da tabela. Segundo intervalo agora, seleciono os estados, ponto e vírgula, entre aspas agora, SP. Fecho aspas, fecho parênteses. Olha como a fórmula é fácil. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dou Enter e dá o resultado. 35. 35. Somente um pagou, que foi o último, a Maiara, que fez o pagamento do estado de São Paulo. Vamos saber agora de Minas Gerais. Mesmo processo, igual, soma 6, abre parêntese. Primeira coisa, intervalo de soma, ponto e vírgula. Primeiro critério é a situação, Seleciono toda a coluna, ponto e vírgula, entre aspas o PG, fecho aspas, ponto e vírgula de novo. Agora eu vou selecionar os estados. Seleciono toda a coluna, ponto e vírgula, entre aspas, Minas Gerais agora, Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. 70. Facinho, moleza. Espero que tenham gostado da aula. É só praticar. Você pode refazer toda essa tabelinha e tentar praticar. Ou você monta uma tabela aí com situações diferentes e tenta praticar tanto a de conta C como soma C. Mas ela é bem simplesinha. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.